Agora são 10h41. Você sabe como investir bem o seu dinheiro? Sabe o que é um investimento de risco? As orientações e dúvidas sobre o que é investimento seguro e como aplicar bem o seu dinheiro são o assunto que a gente tem agora neste bate-papo com o economista Marcelo Andrade. Você também pode participar enviando sua pergunta para o cbnsalvador@redebahia.com.br ou pelo Twitter cbn_salvador. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes da CBN. Essa atual estabilidade econômica favorece, não é, o investimento, seja a curto, médio, longo prazo. Agora, para quem não tem o hábito de planejar melhor o próprio dinheiro, qual o primeiro passo, Marcelo? O primeiro passo, Jefferson, é investir em informação. Quem deseja investir precisa, primeiramente, conhecer seu orçamento doméstico, conhecer as suas rendas e as suas despesas, como é que isso se distribui, para só depois começar realmente a pensar em investir. Primeiro acertar a questão de orçamento, para depois conhecer os investimentos, conhecer as diversas modalidades de investimento e começar a investir. Mas o primeiro passo realmente é investir em informação. Quer dizer, aquela regrinha básica mesmo, né? Quanto que você ganha, quanto que você gasta por mês, e aí fazer o investimento é com a sobra, tá certo esse raciocínio? De certa forma, sim, com a sobra, mas desde que o orçamento seja direcionado para que haja uma sobra. Então, por isso que eu falei inicialmente em conhecer o orçamento. Sabendo quanto nós ganhamos e quanto nós gastamos, nós podemos, numa situação de vermelho, de déficit, iniciar um processo de reajuste das nossas despesas para que haja uma sobra. Entretanto, há autores que defendem, e eu também defendo isso, que a primeira prioridade seria formar uma reserva. Então, dentro do orçamento, colocar um espaço para investimentos, fazer uma sobra de 5%, 6%, 8%, 10% do orçamento para investimentos e manter esses investimentos de forma disciplinada, mensalmente. Quer dizer, não ficar dependente de uma possível sobra, mas incluir no orçamento já um gasto ali destinado para esse tipo de investimento, não é? Que pode ser aí um investimento, um pezinho de meia para o futuro. E a partir do momento em que você tem essa reserva, Marcelo, qual a melhor opção? Bom, essa questão de melhor opção vai depender muito do cenário, da situação e do perfil do investidor. É outro tipo de informação que as pessoas precisam buscar. Se conhecer como investidor, tem um perfil mais conservador ou mais arrojado. No caso de perfis mais conservadores, é importante que o investimento não seja uma fonte de tensão, de situações negativas. Então, essas pessoas vão buscar investimentos mais seguros, como caderneta de poupança, fundos de investimento em renda fixa, títulos do Tesouro Direto do governo, existe o título, as notas de Tesouro Nacional, que elas remuneram pela inflação mais uma taxa de juros adicional. Então você está citando como exemplo, aí a poupança, títulos do governo e títulos do governo e renda fixa. E de renda fixa. Isso. Agora, quem tem um perfil mais arrojado pode mesclar esses que são importantes. A renda fixa ela é importante para fazer um planejamento de curto prazo e para formar um montante que permita aproveitar boas oportunidades na renda variável. E quem tem um perfil mais arrojado pode, mesclando com a renda fixa, investir em ações ou em fundos de investimento que tenham ações na sua composição. Que aí, por ser renda variável, não tem uma rentabilidade definida. E estão sujeitos às oscilações. Quer dizer, quando você fala ter um perfil mais arrojado, é um perfil assim de quem esteja sujeito a correr mais riscos, não é isso? Exatamente, quem tem uma propensão maior a correr riscos e que não vai precisar desses recursos no curto prazo. Ações são investimentos para longo prazo, 5, 8, 10 ou mais anos. Até porque em algumas modalidades de investimento o retorno pode ser negativo, né, Marcelo? Com certeza, Jefferson. Analisando a variação do índice Ibovespa, nos últimos 8 meses houve um decréscimo de 1,6% ao ano. Entretanto, quando a gente vai para os últimos 20 anos, a taxa média de crescimento foi de 109% ao ano. Então, nos últimos 20 anos, a média foi de dobrar o valor a cada ano. Isso no mercado de ações? Isso no mercado de ações. Isso não está acontecendo no curto prazo. Por causa da crise,
que ela está tendo impacto nesses resultados mais recentes. E o investimento em mercado de imóveis? O investimento em imóveis, né? Salvador, por exemplo, hoje vive um boom imobiliário de muitas construções e que, para quem dispõe de recursos, é uma alternativa também. Existem fundos que são mais qualificados e que investem e que operam com o mercado imobiliário. Entretanto, o mercado imobiliário eu vejo duas desvantagens, assim, dois pontos que precisam ser observados. Primeiro, os montantes necessários para investimento, tanto comprando o imóvel diretamente quanto investindo nesses fundos, são montantes mais elevados, na faixa aí de R$100 mil para cima. Porém, e além do mais, existe a questão da liquidez. Quem tem muita pressa e coloca um imóvel à venda, não vai certamente obter o preço que desejava obter. Sim. É um mercado que exige paciência e exige muito conhecimento. Uhum. Mas é um mercado seguro, né, de certa forma? De certa forma, sim. Para quem adquire um imóvel para vender e conhece o mercado, conhece a especulação imobiliária, pode ter excelentes oportunidades de ganho. E para quem vai adquirir imóveis para aluguel, precisa observar também algumas questões, de que às vezes o imóvel fica vazio durante algum tempo, isso gera despesas adicionais, de que pode-se ter o azar de ter um inquilino que não cuide devidamente da conservação do imóvel. Isso vai gerar outras despesas. Então, são questões que precisam ser colocadas na balança antes de decidir por esse investimento. Agora, Marcelo, dê uma dica para quem não tem o hábito de se planejar, de controlar assim, corretamente suas finanças, mas está disposto, não é, digamos assim, a mudar esse hábito. Então, vamos supor, vamos aqui chutar, ganha R$2 mil por mês, tem uma despesa que acaba gastando ali quase todo o salário, mas, enfim, qual é a recomendação? Qual o primeiro passo? Tudo bem, já sabe quais são as despesas, quais são as receitas. Agora, quantos por cento que eu vou investir na poupança? Quanto que eu vou reservar para isso, para aquilo? Uma orientação assim para quem está querendo aumentar o dinheiro próprio, mas ainda não sabe direito por onde começar. Perfeito, Jefferson. Então, a recomendação seria, inicialmente, quem já está na situação, como você falou, ganha 2 mil e gasta quase tudo, ou seja, não gasta tudo, ainda resta algum valor. Primeira coisa, procurar um teste que lhe dê uma ideia do seu perfil como investidor. Esses testes não são difíceis de achar, até na própria internet, vários sites especializados em finanças fazem esses testes. Feito esse teste, vai sair mais ou menos uma sugestão de quanto alocar em cada forma de investimento, renda fixa, renda variável, ações, poupança, etc. Uma vez feito isso e tendo esse conhecimento, cabe agora ao candidato a investidor se programar e continuar planejando suas despesas mensalmente, continuar observando, monitorando quanto está gastando, para manter um padrão de investimento, que vamos supor no caso dessa pessoa seja 5%, R$100, ele teria a condição de participar de algumas modalidades. Muitos fundos de renda fixa de banco iniciam-se com R$100, até existem corretoras de ações que têm fundos de investimento em ações que iniciam-se também com R$100. Então, a pouca disponibilidade financeira não é uma desculpa, digamos assim, para que não se invista. Uhum. O que pesa mesmo é a atitude da pessoa de querer investir em informação e estar focada em alcançar esses objetivos. Perfeito. Você disse que são fáceis de achar esses sites de testes aí pela internet? São sites especializados em finanças. Eu não sei se eu posso citar nominalmente, mas existem alguns... Num site de busca é fácil achar ali. Basta digitar tipo teste de finança e encontraria algum aí. Exato. Teste de perfil de investidor. Certo. E vai se encontrar alguns. E aí eu sugiro que as pessoas realizem 3, 4 testes para ter mais ou menos uma ideia mais definida do seu perfil. Porque o perfil de investidor, Jefferson, ele considera situações como se a pessoa é solteira, se é casada, se tem filhos, a idade da pessoa. Os jovens têm um horizonte de tempo maior, então, teoricamente, podem correr mais riscos do que uma pessoa que está há 2, 3 anos da sua aposentadoria, que precisa já ter um planejamento mais
mais rígido, porque já vai entrar numa fase em que naturalmente há um decréscimo de renda e onde as despesas aumentam. Então, tem todas essas questões que influenciam no perfil. Normalmente as pessoas, ao longo da vida, elas transitam entre os perfis. Em algum momento é mais arrojado, tem uma propensão maior a riscos, e em outros vão estar mais conservadores, com necessidades de risco muito menores. E estando bem informado, certamente vai ter muito mais chances aí de encontrar o melhor caminho para aumentar suas próprias finanças. Muito obrigado, então. Muito obrigado ao economista Marcelo Andrade, conversando com a gente aqui sobre como investir bem o seu dinheiro. Muito obrigado, um bom dia, viu? Eu agradeço, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.